E aí, pessoal, já pararam para pensar que existe uma linguagem que permite a gente conversar com quase toda a informação digital do mundo? Pois é, hoje a gente vai desvendar essa linguagem e mostrar como ela nos dá o poder de perguntar qualquer coisa para os dados e, claro, de obter as respostas. Pensa só nessa analogia, que vai guiar toda a nossa conversa. Imagina um site de e-commerce gigante. O aplicativo do seu banco, tudo isso é como uma casa imensa, cheia de cômodos e gavetas com informações valiosas. Para a gente entrar e achar o que precisa, a gente precisa de uma chave, certo? No universo dos dados, essa chave mestra, essa chave universal é o SQL. Beleza, então se o SQL é a chave, que chave é essa afinal? Vamos dar uma olhada nela mais de perto. SQL é a sigla para Structured Query Language, ou, em bom português, linguagem de consulta estruturada. Mas olha, esquece o nome complicado por um instante. Pensa de um jeito mais simples. O SQL é o idioma que todos os bancos de dados relacionais entendem. É como se fosse o inglês do mundo dos dados. É a ponte que conecta a sua curiosidade com a informação guardada lá no banco de dados. Mas, claro, toda chave precisa ser criada, ser forjada. De onde veio o SQL? A história dela não é de hoje e começa com um desafio bem prático lá nos primórdios da computação. Nossa viagem no tempo começa nos anos 70, dentro da IBM. Um cara chamado Edsger Code teve uma ideia revolucionária, o modelo de dados relacional. Inspirados nisso, dois engenheiros, o Donald Chamberlain e o Raymond Boyce, criaram uma linguagem que eles chamaram de SQL. O nome depois teve que mudar para SQL por questões de marca, mas a missão essa continuou exatamente a mesma. E aqui tá o pulo do gato, a sacada genial por trás de tudo. A ideia deles era criar uma linguagem que fosse parecida com o inglês do dia a dia. O objetivo era que qualquer pessoa, e não só os programadores mais hardcore, pudesse conversar com os dados de um jeito intuitivo, de um jeito fácil. Certo, chega de história. A gente já sabe de onde a chave veio. Agora vem a parte boa. Vamos usar essa chave. O SQL abre basicamente 3 portas principais na nossa casa dos dados. Bora conhecer cada uma delas na prática? A primeira porta, e com certeza a mais famosa, é a da consulta de dados. É aqui que a gente faz as perguntas. É o equivalente a chegar na porta da casa e dizer: "Oi, tudo bem? Por favor, me mostra todos os produtos que foram vendidos no último mês." E olha só que mágica! A nossa pergunta em português vira um comando em SQL. Select o nome significa selecione a coluna nome. From alunos diz da tabela de alunos. E o era idade maior que 18 é o filtro, onde a idade for maior que 18. Percebe como a estrutura do código é quase uma tradução direta da nossa pergunta? É isso que faz o SQL ser tão poderoso e ao mesmo tempo tão acessível. Mas e se a gente quiser colocar uma informação nova lá dentro? Ou mudar alguma coisa de lugar? Para isso, a gente usa a segunda porta, a da manipulação de dados, ou DML, que é a sigla para Data Manipulation Language. Com um comando como o insert into, a gente consegue adicionar registros novos. Olha o exemplo. A gente está dizendo insira na tabela de produtos, especificando as colunas nome e preço, os seguintes valores, ou values, novo gadget e 99,99. É uma forma super direta e organizada de manter os dados sempre atualizados. E a terceira porta, essa é a mais fundamental de todas. É com ela que a gente constrói a casa. A DTL, ou Data Definition Language, nos dá o poder de criar a estrutura, os cômodos, as paredes, as prateleiras onde os nossos dados vão morar. Com o comando Create Table, a gente vira o arquiteto da informação. A gente está literalmente construindo uma tabela chamada funcionários e definindo o que ela vai ter. Uma coluna ID para um número inteiro, uma coluna nome para um texto de até 100 caracteres e uma data contratação que vai guardar uma data. É a planta baixa da nossa casa de dados ganhando vida. Então tá, o SQL abre essas 3 portas essenciais. Mas aí fica a pergunta no ar. Por que essa chave, que foi criada há quase 50 anos, ainda hoje é a chave mestra universal no mundo da tecnologia? A resposta está numa combinação que é simplesmente genial. Primeiro, o SQL é relativamente fácil de aprender. Segundo, ele é absurdamente poderoso, o suficiente para rodar sistemas de missão crítica em bancos, hospitais, onde não pode haver falha. Mas o verdadeiro superpoder dele é ser um padrão universal. E quando a gente fala universal, não é força de expressão. Olha essa lista: MySQL, Postgres, Oracle, SQL Server,
Cara, todos esses gigantes da tecnologia e muitos outros falam o mesmo idioma, SQL. Isso quer dizer que se você aprende essa linguagem uma vez, um universo de portas se abre para trabalhar com praticamente qualquer sistema de dados do planeta. Então, vamos amarrar tudo isso. O que essa jornada de quase meio século nos mostrou sobre o SQL e o papel dele no nosso mundo hoje? A grande sacada é essa. O SQL pegou algo que era extremamente técnico, coisa de cientista da computação, e transformou numa conversa, numa troca de ideias clara e estruturada. No fundo, o SQL democratizou o acesso à informação. E isso me leva à pergunta final, que na verdade é para quem está nos acompanhando. Agora que a gente sabe que as portas da Casa dos Dados estão abertas, qual delas desperta mais curiosidade? Qual a gente deveria explorar primeiro? A de consultar, a de manipular ou a de construir? No fim das contas, é sobre isso. Aprender SQL não é só sobre decorar comandos, é sobre ganhar fluência na língua oficial dos dados. Se essa nossa conversa de hoje ajudou a clarear esse caminho para você, não esquece de curtir e compartilhar, isso ajuda demais a gente. E o mais importante, comenta aqui embaixo qual daquelas 3 portas, consultar, manipular ou construir, a gente deveria abrir no próximo encontro. Segue o canal, porque saber o que vocês querem ver é o que nos motiva a criar cada vez mais conteúdo. Valeu?